Boa noite, pessoal. Boa noite. Que Deus possa estar abençoando a todos. Amados, estava refletindo aqui sobre o tema principal da Bíblia. Qual é o tema principal da Bíblia? O tema principal da Bíblia é um plano de redenção da humanidade. Plano de redenção da humanidade. E este plano, ele passa por 3 processos muito importantes. Primeiro, o anúncio. Segundo, a proclamação. E o terceiro, o cumprimento. O anúncio está lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante, que diz: Eis que farei um novo concerto com a casa de Israel. Concerto esse que farei com o povo depois que eu os libertei da escravidão do Egito. Colocarei minha lei não mais em pedras ou em tábuas, mas agora eu colocarei no coração do homem. Então Deus ele anuncia um novo concerto para conosco. E ele fala que agora ele não colocará mais a sua lei, os seus mandamentos, mais em tábua, em pedras, como ele fez através de Moisés. O povo invalidou esse concerto. Mas ele diz e anuncia que esse novo concerto será no coração do homem. A palavra de Deus. Através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do castigo e do juízo. Esse é o anúncio. E a proclamação, diz lá em Marcos 15,16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, assim, proclama o evangelho. E nós estamos proclamando até hoje. E o cumprimento, que é o coração da Bíblia, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário a gente entender esse processo. É necessário que nós venhamos entender esse princípio de Deus através da tua palavra. É necessário que venhamos entender esse plano de redenção da humanidade. A Bíblia diz lá em Timóteo que Deus ele quer que todos se salvem e que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Chegar ao pleno conhecimento da verdade é a gente ouvir, entender e guardar a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus 13,15, Jesus descendo Jericó, as pessoas conhecendo ali a sua fama apertavam e oprimiam ali, todos querendo que uma necessidade dela física, psicológica, fosse suprida naquele momento. E de uma certa forma Jesus, meio que indignado, ele diz, esse povo vê com os olhos, ouve de mau grado, não entende com o coração, para que se convertam e por mim sejam salvos. O que Deus quer que nós venhamos a fazer para que esse plano de redenção se cumpra em nós é ouvir, entender e guardar no coração a palavra de Deus. Só através de um pleno conhecimento da verdade é que seremos salvos. E hoje o que nós podemos ver é as pessoas rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, que quando ela é entendida, reconhecemos o plano de redenção e somos salvos. A única maneira que temos de colocar em prática a palavra de Deus para a salvação é ouvir, é entender e é guardar no coração. Que venhamos conhecer a palavra. A Bíblia diz também lá em João, no capítulo 8, do versículo 30, 31 e 32.
No versículo 30 em diante, ele fala assim, ó, e dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele. Presta atenção. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serem meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento da palavra nos liberta. O conhecimento da palavra faz-nos entender o plano de redenção da humanidade para sermos salvos. A Bíblia diz também, lá em Mateus, no capítulo 18 em diante, no capítulo 28, do versículo 18 em diante, ele diz assim, olha, eis que tenho todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito, a palavra. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele fala assim, ide fazer discípulo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a palavra, tudo que eu vos tenho dito. Aí sim vem uma promessa de comunhão verdadeira até a consumação do século. Ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho dito. E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz, a palavra. E entender. Abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Comunhão verdadeira. A única maneira de se obter comunhão para a salvação, porque uma vez comunhão com Jesus, Jesus quer dizer salvação, nós seremos salvos. Mas para isso precisamos de que? Ouvir, entender e guardar a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe.